10 beta-lactanos, começou com as penicilinas. As penicilinas são extraídas, né, a primeira penicilina é uma penicilina natural, de uma toxina de um fungo, né, o penicilina. Então, por isso que a gente classifica como penicilina natural. Então, benzilpenicilina, benzatina, cocaína, cristalina, são tudo penicilinas naturais. Então, por quê? Porque a estrutura delas é uma estrutura hídrica daquela que a gente consegue extrair dessa toxina desse fungo. A partir daí, a gente vai ver que nós temos penicilinas com variações estruturais, né? Novas gerações de penicilina. Só que as penicilinas, a gente não diferencia por geração, primeira, segunda, terceira, nada disso. As penicilinas a gente separa por grupamento químico. Então, tem a penicilina natural, tem a penicilina sintética, e a gente vai colocando por nome. Exemplo, a amoxicilina é uma micropenicilina. A oxacilina é uma azoxasolina, e assim por diante. E aí a gente vai classificando dessa forma, tá? Mecanismo de ação. O mecanismo de ação, gente, ele é comum entre todos os beta-lactanos. Não é aquele que eu pedi para vocês guardarem? Eu falei, gente, faça um holograma, coloque lá assim, ó, beta-lactanos. O mecanismo de ação ele é similar a todos, né? Então é mais fácil guardar. Então volta tudo aquilo que a gente falou dos carbapenemas e cefalosporina. Os antibióticos, beta-lactâmicos, eles têm como a parede bacteriana. Então eles buscam uma ligação justamente a enzima que está relacionada com a transpeptidação do peptídeo glicano, né, que são as PBPs. Né, inibir esse processo de transpeptidação, tira, né, a capacidade daquele peptídeo glicano, né, manter aquela estrutura rígida de parede e, consequentemente, interfere no equilíbrio osmótico da bactéria, levando a uma lise, uma morte celular. Então, por isso, recapitulando, aquilo que nós já estamos falando várias vezes aqui, os antibióticos de parede são bactericidas. Tá? Aí eu vou colocar na prova assim, marcostático, cara, em relação ao mecanismo de resistência, de novo, repeteco, certo? Então, por isso que assim, eu já falei algumas vezes para vocês, guarde um macro que fica mais fácil você guardar. Todos os antibióticos beta-lactâmicos, o maior problema de resistência deles são a presença das beta-lactamases. Você percebe que eu venho falando isso? Lá nos carbapenemas foi assim, na cefalosporina foi assim, e agora nas penicilinas a mesma coisa. Então guarde um macro que fica muito mais fácil. Eu guardar o grande grupo e saber que é comum de todos, do que eu ficar olhando um a um, né? Eu querer guardar um a um e ter mais informação. Ah, você acha difícil? Eu pedi para vocês darem uma olhada, mas eu posso passar. A gente fala, né, da cefalosporinase, beta-lactamase de espectro estendido, carbapenemase, penicilanase, são um monte, né? Quem já pesquisou? Eu já. Coisa maravilhosa, né? Beleza. É mais ou menos isso. Então, o principal mecanismo de resistência é a presença dessas beta-lactamases, né? E que em relação às penicilinas, nós temos as penicilanases, né, que podem degradar penicilinas. Nós temos as beta-lactamases de espectro estendido. Né? A maioria das beta-lactamases proporciona alguma degradação sobre as penicilinas. Né? Elas são totalmente frágeis, né, instáveis à presença de beta-lactamase, ok? Outro mecanismo também de ação do penicilina é a inativação de algumas enzimas autolíticas da parede, né? Então isso também é uma forma. Outra situação muito comum das penicilinas, que eu acho até mais comum, é a mudança do sítio alto de formação. Coloque no caderninho de vocês, essa informação é importante. É muito comum nas penicilinas a mudança do sítio-alvo de ação. Né? Professor, como assim mudança do sítio-alvo de ação? A mudança lá da região do PBP. Imagina, a bactéria ela percebe que o alvo está sofrendo um ataque em um determinado local. Ela fala assim, opa, vou mudar essa estrutura. Aí ela começa a formar o quê? Uma enzima mutada. E aí o medicamento não reconhece mais essa PBP. Né? E aí o medicamento não passa a ter mais ação, porque lembrando, o fármaco tem que ligar com o seu alvo, não é isso?
fármaco precisa reconhecer o seu alvo farmacológico, e aí ele não reconhece mais. Então é uma forma também que a bactéria tem de desenvolver resistência, certo? Aqui é uma forma de classificar, uma das formas de classificar, não é a única, né? É uma forma e a gente vai ver que tem outras, eu vou mostrar para vocês. Primeiro, dividindo em naturais, semissintéticas, amplo espectro e inibidoras de beta-lactamase. Penicilinas naturais, penicilina G, penicilina V. A penicilina G, ela entra lá, a penicilina G, penicilina G cristalina, penicilina G procaína e a penicilina G, que é a benzilpenicilina benzocaína. Entra 3 ali na G. Elas são parenterais, ok? Elas são administradas de forma clara, parenteral, certo? Nós temos também aquelas que são administradas por via oral. E aí a por via oral é a penicilina V. A penicilina V, ela é administrada por via oral. A penicilina G, nós só temos parenteral. Essa informação, Tadeu, é muito importante, beleza? Muito importante, porque a gente não vai dizer, eu queria, né, uma penicilina G oral, não tem boa absorção, né? A gente não tem. Depois das naturais, nós temos o que nós chamamos de semissintéticas, aquelas que são mais resistentes à presença das beta-lactamases. Professor, não entendi. Imagina que você usa uma penicilina natural. A bactéria produz penicillinase. Essa penicilina natural não tem eficácia. Aí entra a presença das penicilinas, que são mais resistentes às beta-lactamases. No caso, a oxacilina e a ampicilina. Tá? Então, essas penicilinas, elas são a primeira escolha para bactérias produtoras de penicillinase. Tá? Por quê? Porque elas são mais estáveis. Depois vieram as penicilinas que nós chamamos de amplo espectro. Aí são penicilinas o quê? Que elas têm um poder melhor sobre bactérias gram-negativas. Porque a maioria das penicilinas primeiras, as naturais, elas agem melhor sobre bactérias gram-positivas. E aí as de amplo espectro, elas passaram a ter uma melhor cobertura sobre as bactérias gram-negativas. E aí nós temos a principal penicilina que a gente tem até hoje, né? Que é a amoxicilina, é muito conhecida. Tá? A amoxicilina e também a ampicilina, que também é bastante conhecida, ok? Só que qual que é o problema das penicilinas de amplo espectro? Elas não são tão estáveis na presença das beta-lactamases, então elas são facilmente degradadas pela ação dessas beta-lactamases, beleza? Aí que vem o próximo passo, os inibidores de beta-lactamase. Tá? Então, os inibidores de beta-lactamase, eles têm a função de justamente melhorar a estabilidade dessas penicilinas, principalmente de amplo espectro. E aí, por isso que a gente sempre vê uma penicilina de amplo espectro mais um inibidor de beta-lactamase. E aí a gente tem lá a amoxicilina mais ácido clavulânico, ou a amoxicilina mais clavulanato de potássio, a amoxicilina mais subactam, ampicilina mais subactam, piperacilina mais tazobactam. Então são opções que a gente tem de uma penicilina mais um inibidor de beta-lactamase. Quem colocar na prova que o inibidor de beta-lactamase tem a capacidade de matar a bactéria, zero. Quem colocar na prova que o inibidor de beta-lactamase amplia espectro de ação do medicamento, zero. Que ele aumenta a potência do medicamento, zero. Não tem nada a ver com isso. Ele é apenas um inibidor enzimático, certo? Então, a cobertura que a amoxicilina tem, ela vai continuar tendo. Se ela pega X bactéria e Y bactéria, vai continuar com esse perfil. A única coisa que o inibidor de beta-lactamase ele vem para colaborar é inibir a beta-lactamase. A enzima foi produzida pela bactéria, o inibidor vai lá e se liga e inibe. Acabou. Ele não tem outra função além dessa, tá? Então ele é um inibidor enzimático, a função dele é inibir uma enzima. Então eles não vieram para ampliar espectro, eles vieram para trazer aquilo que o medicamento perdeu. A enzima vem, degrada, agora vai restabelecer a ação do medicamento. Qual é o comportamento
penicilina natural, mas um inibidor de beta-lactamase. Não entendi. O comportamento farmacológico de uma penicilina natural seria vai ser o mesmo da amoxicilina? Seria basicamente o mesmo, só que aí por que normalmente a gente acaba não utilizando? Você tem que entender o primórdio dela. Se a penicilina natural, o espectro dela é melhor sobre gram positivo, você ajudaria essa situação só relacionada àquele ali, né, aos gram positivos. Isso aí a gente corrigiu com os resistentes à ação das beta-lactamases. A oxacilina ela já veio para trazer isso melhor. Agora, quais que são as principais beta-lactamases produzidas? Por gram negativo, principalmente por E. coli, por proteus, Klebsiella também produz muita beta-lactamase. E as penicilinas naturais não são sobre essas bactérias, então não teria uma viabilidade boa. Por isso que nem vieram. É a mesma situação das cefalosporinas. Agora que a gente começou a sintetizar inibidor de beta-lactamase com cefalosporina. Antigamente não tinha. Por quê? Porque essa correção de maior estabilidade foi feita na própria molécula. Por exemplo, eu tenho cefalosporina mais resistente a beta-lactamase, então não precisava de um inibidor de beta-lactamase. Mas agora começou a produzir alguns, né? O avibactam é um inibidor usado junto com as cefalosporinas. Tá? E, por exemplo, uma faringite, você usa bezetacil, seria melhor usar um inibidor de beta-lactamase para ter uma melhor pressão? Não vejo dessa forma não. Ainda mais pensando em estrépitos, não. Porque quando a gente trata, por exemplo, benzilpenicilina mediatina, vai vir para tratar principalmente com estrépitos, né? Não vejo muita no que a gente tem uma grande vantagem, não. Eu acho que talvez a indústria também tenha pensado assim. Aí não posso falar, né? Mas eu acredito que sim, tá? Agora já no Jungle Spectrum melhora muito, porque como a gente pega um monte de gram negativo, principalmente de beta-lactamase e plasmidial, que são as mais problemáticas, elas conseguem agir muito bem, tá? Mas poderia ser opção. Eu não vou te afirmar, porque eu não sei. Pode ser, às vezes, até questão de estabilidade também, que não conseguiram. Às vezes a gente tenta combinar medicamentos, às vezes não chega a uma boa estabilidade, farmacotécnica, pode ser também, tá? Professor, a escolha do inibidor, vai depender do residual que a gente quer? Não. É uma combinação industrial mesmo, né? A amoxicilina normalmente tem um ácido clavulante, por questão de estabilidade mesmo. A ampicilina, quando ela é associada com subactam, né? A piperacilina é com taso. Então, assim, é mais questão. É igual eu falei para ele, a cefalosporina agora é com a avibactam. Então é questão de estabilidade mesmo. Tá? Ela é perfusão. Aqui algumas outras informações, aqui da penicilina G, tanto a cristalina, ou que nós chamamos de benzinpenicilina. Meia-vida curta, dificuldade de seu uso, intervalos curtos de doses, 85% inativado em meio ácido, 85%, 70% de excreção renal na sua forma ativa, 90% através de secreção tubular e 10% através de filtração glomerular. A probenicida consegue, retardar essa eliminação tubular. Por isso que muitas vezes, como eu falei para vocês, e até citei o nome de um medicamento chamado Gonol. Alguém já ouviu falar? Ele é ampicilina mais probenicida. Ele é combinado, para justamente aumentar a meia-vida da ampicilina. Ele foi muito usado por muito tempo, era um medicamento do laboratório Neoquímica, e ele ficou muito tempo no mercado, não vejo ele mais. Ele vinha numa suspensão oral, Gonol, ampicilina mais probenicida, e a probenicida estava presente para aumentar a meia-vida da ampicilina, para tratamento de gonorreia, Forma de apresentação cristalina, uma eliminação rápida, procaína e benzatina, depósito. A gente usa cristalina para intravenoso ou endovenoso, A procaína e benzatina a gente usa para administração intramuscular, A mais utilizada é a benzilpenicilina benzatina, a mais comum. Hoje ela é a primeira escolha para tratamento do quê, gente? Sífilis, aí, maravilha, tratamento de sífilis. Nós tivemos, no final de 2021 para 2022, a plataforma da produção da bezetacina na Aerofarma ficou parada. Isso gerou um problema gigante em relação ao acesso à bezetacina. E eles ficaram um bom tempo e isso gerou um problema. Por quê? Quando a gente tem um paciente com sífilis, o que a gente faz para monitorar ele, pessoal?
O que nós fazemos para monitorar o paciente? Como é que a gente monitora? Você está medicando ele, o paciente retorna, como é que você sabe? Então você pede lá o BDRL e aí você vai ver 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, ou se você pede o FDA-ABS. E aí você vai ver como é que está a resposta. E aí esses pacientes que estavam estáveis, né? Pacientes que estavam bem controlados, perderam totalmente o controle. Então tudo que se tinha feito de evolução do paciente retardou porque eles ficaram sem medicação. Isso gerou um problema gigante, né? Foi até sair no jornal, no Brasil, gerou muito problema. Por que o Brasil tem muito problema com falta de medicamentos? O contrário, doutor. Ao contrário, nós não temos insumos, mas nós temos até tecnologia de plataforma. Existem 2 negócios na indústria. Uma que eu recebi uma indústria onde lá no conselho, a indústria farmaquímica, que se instalar aqui em Rondônia, a primeira indústria farmacêutica em Rondônia. Uma vez foram lá no conselho conversar comigo para perguntar se tinha muito dólar, o que a gente achava e tal. E aí eles vão trazer uma plataforma de produção de soros, de glicose, de soluções parenterais, né? E aí é uma indústria farmaquímica, e eles produzem o seu próprio IFA, o seu próprio ativo, isso é bom. Agora, qual é o problema do Brasil? A gente tem poucas indústrias farmacêuticas. Então, por exemplo, você não tem matéria-prima, né? Você não tem o princípio de base, que é o insumo químico para fazer medicamento. Então, qualquer problema que tem de uma guerra, uma pandemia, qualquer coisa, uma crise econômica, aí os países se produzem, seguram para eles e a gente fica assim, certo? Então, os maiores produtores de IFA é o que? China, hoje, Estados Unidos, Suécia, Suíça, Noruega, Alemanha. A Inglaterra tem uma boa produção, mas deve ser bom vocês saberem, né? Porque eu, assim, e eu vou te falar uma coisa para vocês, quando perguntarem isso para vocês, tome cuidado com o que vai falar, porque às vezes eu vejo, né? Agora esse dia eu vim entrevistar a pessoa falando um monte de coisa na frente. O que fala? Investimento em tecnologia. Nós já temos centros bons de referência, mas está muito precisado isso. Cruz, Biomoninhos, né? Tudo política envolvida. Política mata pessoas. Espectro de ação das penicilinas naturais. Cocos gram-positivos, streptococcus, né? Pneumonia, piógenes, agalacti, do grupo viridans, todos eles conseguem pegar. A gente percebe que os gram-negativos são poucos, não tem boa ação. As penicilinas naturais, elas não têm boa ação contra bactérias gram-negativas, né? Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, Shigella, Salmonella, nada disso, né? Aquelas bactérias comuns, tá? Mas na série ela pega, que é justamente a causadora principalmente da gonorreia, mas também de meningite. Algumas espiroquetas, aí é onde entra a sífilis, tá? Entra a sífilis e anaeróbio clostridium, ok? Tá? Então são algumas bactérias que têm ação. Hoje que a gente vê muito, né? Tratamento de infecções de região de orofaringe resistente, refratários, que foi o que meu amigo colocou. Não é a primeira escolha, pelo amor de Deus, não faça isso com seus pacientes, tá? O paciente chegou lá, amigdalite bezetacil, né? Normalmente não é a primeira escolha. A gente pode usar hoje penicilinas, com inibidor de beta-lactamase, que tem boa resposta, macrolídeo, azitromicina, também tem boa resposta, mas não teve cobertura, normalmente bactéria não teve cobertura, a benzilpenicilina é uma opção. O Streptococcus agalacti é aquela bactéria que eu pedi para vocês também dar uma olhada, uma pesquisada sobre ela. Já fiz esse pedido, estou fazendo acho pela segunda, terceira vez. Então assim, se eu estou fazendo 3 vezes, eu acho que é legal vocês darem uma olhadinha, né? Então pegue, pesquise sobre ela, já falei que ela causa aborto, é uma bactéria que a gente precisa dos dados epidemiológicos sobre ela. Todos os protocolos de obstetrícia, de solicitação de urocultura, é em razão dessa bactéria. Streptococcus agalactiae, ou agalacti. A penúltima ali daquele lado roxo ali que está listado. Oi. Esse protocolo que o senhor falou de repetição vale para qualquer outra infecção tópica, por exemplo, outras coisas? Em relação à bezetacil? Também acho. Tá? Para mim, primeira escolha hoje, sífilis, né?
Isso é muito claro, porque realmente é o melhor medicamento, é o que tem a melhor eficácia farmacoterapêutica, tá? Em relação a uma bactéria bem específica, é o espiroqueta. Agora, em relação aos demais, a gente tem exemplo, furunculoses, né? As furunculoses, ali a gente consegue tratar com cefalosporina de primeira geração, você consegue tratar com macronítio, você consegue tratar com mupirocina. Mupirocina é tratamento ouro para furunculose. Sabe como é que você faz? Você pega um cremezinho de mupirocina, passa em cima, você vai fazer a descolonização nas narinas, nas axilas e nas virilhas. Entendeu? Você resolve o seu problema do seu paciente com furunculose. Tá? O paciente fica tendo uma furunculose atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Tem que descolonizar. A bactéria fica na narina, na virilha, debaixo das axilas. Esse negócio que você recomenda, ela não dá fluoroscopia, né? Ela não dá sintomática, geralmente. Não, mas totalmente assintomática. Nem sabe, não tem nada, nada, zero. Tanto que quando é paciente de idoso, às vezes é indicado. Paciente de 65 anos com infecção do streptococcus. Às vezes nem aquela bactéria é assintomática, ela não está, mas na gestação e no bebê também, porque causa infecção neonatal. Indicações, mais algumas indicações, amigdalites, infecções pulmonares, endocardites. Lembrando que as endocardites são às vezes as bactérias, ali dentro da faringe, tá? E como eu falei lá, tratamento de sífilis é muito utilizado também, ok? Só questão de dosagem, mais uma vez, não vou cobrar, mas principalmente aquele ciclo penicilina benzatina, G, normalmente é utilizado com 1.200.000 unidades que a gente chama, esquema mais normal. Lembrando que ela é feita no máximo 1, 2, 3 doses, dependendo da situação, dependendo da fatura. Não é um medicamento que tem esquema tão longo, é um esquema bem curto mesmo, às vezes feito até em dose única. Aqui as penicilinas resistentes à ação das beta-lactamases ou penicilanases, que é a isoxolil penicilina, nome chato. Tá? E aí dentro entra a oxacilina, mas entra a meticilina também, tá? Dei o exemplo aqui da oxacilina, mas a meticilina também entra. Então, quando começou, exemplo, em 1928, Fleming fez a descoberta das penicilinas, mas elas começaram a ser utilizadas normalmente depois de 36, 38, já praticamente ali dentro da Segunda Guerra Mundial. Foi quando que teve o boom de uso das penicilinas. Mas logo quando começou o uso, também começou a aparecer as cepas de bactérias resistentes. Então, a partir daí, desenvolveu as penicilinas mais resistentes à ação das penicilanases. E aí a oxacilina, até hoje, ela é a primeira escolha desse perfil de micro-organismo. Se eu tenho uma bactéria que ela é produtora de penicilanase, principalmente um strep, ou um staphylo, a gente vai utilizar uma oxacilina como primeira escolha. Não teve efeito, o medicamento para a bactéria também tem resistência à oxacilina, aí que a gente vai pensar no glicopeptídeo. Tá, Tadeu? Que estava naquele tua tabelazinha lá que você fez lá, tá? E aí lembrando que o glicopeptídeo, ele também está dentro dos antibióticos de parede, mas não é beta-lactano, certo? Do jeito que você fez na sua tabela aí, tá? Então lá, oi. Não entendi. Porque muitas vezes a resistência não é mais pela beta-lactamase. Está entendendo? É isso que eu falei para vocês. A gente tem que guardar assim, ó. Se o problema de resistência fossem as beta-lactamases, o nosso foco seria desenvolver inibidores cada vez melhores de beta-lactamase. Mas a bactéria, exemplo, faz espessamento de parede. Então ele espessa a parede. Aí já é um outro de resistência, que é o VRSA. Aí já é uma outra situação, tá? Então assim, eles podem produzir outros mecanismos, tá? Então, estafilococcus aureus, produtores de penicilanases, são drogas resistentes à ação dessas penicilanases, ação contra estafilococcus sensíveis a meticilina e oxacilina, Então, é um medicamento justamente mais estável a presença dessas enzimas, então passa a ser uma boa opção. Oi. O que você está falando aí da estrutura?
não fico colocando isso não, tá? A gente, na verdade, a maior parte clínica, quando a gente fala assim, penicilina, às vezes tem reação adicionada. E aí a gente já sabe que está falando da toxina. Aqui é só para mostrar a estrutura clínica, tá? Agora lá na farmácia, os meus filhos têm que saber, porque para nós é importante. Em relação à dosagem, 100 a 200 mg quilo dia, tá? A dose bem curta, né, nos intervalos, a meia-vida dela é extremamente curta. E a categoria B, que eu já também recapitulando, penicilinas e cefalosporinas, categoria B de início. Aqui as mais usadas, as mais comuns, né, que nós temos hoje, que são as aminopenicilinas, né, ou também chamadas de penicilinas sintéticas. Elas vieram como uma excelente opção em questão do seu espectro, né? Por ter penicilinas mais relacionadas às gram-positivas, as aminopenicilinas vieram para trazer um espectro melhor sobre as gram-negativas, tá? Então é basicamente isso que a gente teve com a presença dela. A amoxicilina é a mais utilizada, né? O medicamento mais utilizado da classe, mas a ampicilina também, né? Faz parte aí do grupo. Tá? Foi adicionado um grupamento, um radical, né, amino, por isso que o nome é aminopenicilina, por causa desse grupamento amino. E a primeira penicilina a agir contra enterococcus e bacilos gram-negativos. Por quê? Porque quando a gente fala de ampicilina e amoxicilina, a gente já pensa também em Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, essas bactérias gram-negativas da atenção. Exemplo, Helicobacter pylori, o tratamento de Helicobacter pylori lá na gastrite é feito com amoxicilina. Amoxicilina e claripenicilina, tá? E aí é um medicamento já bem específico do tratamento, que é a primeira escolha. Professor, por que a dosagem é tão alta no tratamento de gastrite? Aí é boa pergunta também, perfusão, né? Você tem que entender assim, ó, imagina que eu tenho um fármaco e ele vai ter que perfundir esse muco agora. Será que é tão simples, né? Tão viscoso, tão denso como ele é? A bactéria que está escondida lá naquele muco, né? Ele conseguir ali fazer uma boa penetração, perfusão? Não é. Então, assim, a gente precisa alcançar uma grande concentração de medicamento naquele ambiente ali. Outra situação é toda a presença do ácido clorídrico ali, que também prejudica um pouco a ação do medicamento, né? Então, a quantidade de fármaco realmente chegando lá na bactéria declina muito. Por isso que é 1 grama de amoxicilina e 1 grama de claritromicina, que é uma dose bem em cima. 2 vezes ao dia, 12 horas. O tratamento de H. pylori é amoxicilina 1 grama de manhã, claritromicina 1 grama de manhã, 20 miligramas normalmente de prosoprazol também por dia. E depois à noite, mais 1 grama de amoxicilina, mais 1 grama de claritromicina. 7 dias de tratamento. E aí depois continua até o 30º dia do prosoprazol. E aí você reavalia a produção, beleza? Normalmente a gente permanece aí com o prosoprazol por bastante tempo, mas o tratamento com os antibióticos são 7 dias. Então, melhor espectro sobre gram-negativos e não é resistente à ação das beta-lactamases, por isso que eles são muito usados como inibidores de beta-lactamases, né? Principalmente lá no caso da amoxicilina com ácido amilônico. A absorção por via oral, isso é bom, traz comodidade ao paciente, né? A excreção renal dela, a maioria das penicilinas tem boa excreção renal, né? Depende muito pouco do metabolismo hepático. Então, o paciente com hepatopatia não interfere tanto em relação à biodisponibilidade do medicamento, aquelas interações com o citocromo P450, essas coisas não interferem muito com as penicilinas, tá? Porque elas têm ótima eliminação, né, renal. Então, cocos gram-positivos, streptococcus pyogenes, pneumonia, viridas, enterococos, né, tem atividade contra enterococcus faecalis, que é muito conhecido, listéria, bacilos gram-negativos como Escherichia coli, Proteus, Haemophilus, né, não produtor de beta-lactamase, Salmonella Shigella, ok? Professor, tem que guardar esses nomes? Pessoal, tem que começar a guardar assim, tá? Porque, exemplo, é legal saber, ó, espectro, gram-positivo, gram-negativo, show, mas lá no antibiograma vai vir o nome da bactéria. Você tem que saber se ela é gram-negativo, se ela é gram-positivo, se ela tem um perfil maior ou menor de resistência, qual que é o grau de patogenicidade dessa bactéria, você tem que conhecer, não adianta. E de micro é chato mesmo, os nomes são muito chatos, os nomes são grandes, né, difícil de pronunciar, mas ossos do ofício, né?
faz parte da vida de vocês. Então a gente tem que começar a se acostumar com esses nomes. Indicações: infecções enterocóxicas, infecções abdominais, principalmente lá as enterobactérias que a gente fala, por causa das enterocolites, salmonelose e shigellose, que é muito comum, aquela famosa maionese do mundo, né? Infecções respiratórias altas não é tão comum a gente utilizar, tá? Em relação a situações de otite, mas em relação às amigdalite, sinusite, sim, né? Sinusite, amoxicilina com ácido clavulânico é uma excelente indicação, né? Faringoamidalites, né? Amigdalites são muito boa a ação da amoxicilina com ácido clavulânico, né? Tem boa resposta. Agora já otite nem tanto, tá? Otite nem tanto. Pneumonia adquirida na comunidade, show de bola, adquirida na comunidade, certo? Pneumonias hospitalares, aí a gente já tem outras drogas aí, né? Levofloxacino, né? Já outros medicamentos. Endocardites também pode ser uma opção, meningites, né? No caso meningite meningocóxica e listéria, e o tratamento da H. pylori, como eu já tinha colocado para vocês, né? Dentro do tratamento da H. pylori. Não quer dizer que é o único tratamento, mas hoje é a primeira escolha. Tanto que ele já veio um tratamento pronto, né? A indústria já faz tudo certinho. Coloca lá na mesma caixinha a amoxicilina, cloritromicina, lanzoprazol. Os 3 medicamentos já dentro do tratamento, ok? Em relação a concentrações, a amoxicilina, né, ela começa com doses habituais de 500 miligramas, né? A gente parte do princípio de 500. Então, tanto que as caixas de amoxicilina já tem certinho 21 miligramas. As caixinhas já vem, a indústria já produz baseado no tratamento padrão. 500 miligramas, 3 vezes por dia, 7 dias. 3 vezes 7, 21, né? Apesar que eu matei muita aula de matemática, mas essa é fácil, né, Valdir? Então, 21 comprimidos. Okay? Então, a caixinha é 21 comprimidos. Né? 7 dias de tratamento, 500 miligramas. Agora, situações atípicas, né? Aí a gente tem, né, maiores concentrações. E também tem os próprios farmacêuticos com maiores concentrações. Tá? É a mesma coisa de a gente tratar com uma penicilina mais um inibidor de beta-lactamase. Eu tenho, por exemplo, penicilina com inibidor de parte de 500 miligramas, depois 800 miligramas e depois de 1 grama também. Então a gente tem várias opções. Isso vai estar relacionado aqui, qual o local da infecção, qual a resistência da bactéria, para a gente saber qual dose a gente vai utilizar. Vai descarregar já? Pode estar no finalzinho. Carboxipenicilinas. Carboxipenicilinas, pessoal, é como se fosse, assim, comparando lá com as cefalosporinas, uma cefalosporina de 4ª geração, né? É como se fosse assim, uma mudança estrutural que melhorasse bastante o espectro, né? Então, as carboxipenicilinas, coloque uma informação importante para a gente nessa classe, por favor. As carboxipenicilinas possuem espectro de ação sobre as bactérias multiresistentes. Professor, como assim? Aqui, ó, eu digo para vocês, ó, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, são bactérias, né, causadoras de infecção mais resistente. Tá? Lá no iniciozinho, ó, já demonstra, destacam-se pela atividade contra Pseudomonas aeruginosa, né? Então, é um medicamento que pode ser usado para Pseudomonas. Beleza? Então, essa é uma das vantagens que a gente tem das carboxipenicilina. E a carbopenicilina é uma delas, mas a ticarcilina também. Tá? Então, olha bem na hora. Tranquilo aí, pessoal? Ficou clara a informação? Então, além dela, né, nós temos a ticarcilina também, que ela tem uma ação semelhante à carbopenicilina, porém é um maior potencial antipseudomonas, porém não tem atividade com enterococcus, nem Klebsiella, nem Serratia, tá? Mas
né, são antibióticos caros, tá? Essas penicilinas são bem mais caras, tá? E de mais de uso hospitalar, a gente usa mais elas em ambiente também hospitalar. E para finalizar as penicilinas, eu trouxe aqui para vocês os inibidores de beta-lactamase, ok? Os inibidores de beta-lactamase, só para trazer algumas informações. É aquela situação, quando nós falamos de resistência enzimática, a gente pensa muito no DNA plasmidial. A gente pensa assim, as enzimas de resistência, elas são produzidas através de genes que tem lá no DNA plasmidial. Sim, mas também no DNA cromossomal. E é o que a gente mostra ali, ó. Nós temos beta-lactamases cromossomais, exemplo, nos bacterióides fragilis, na Pseudomonas aeruginosa, nas enterobactérias, nos estafilococcus produtores de gene MRSA, né? Então, é mais informações presentes no cromossomo, no DNA cromossomal. DNA plasmidial está mais relacionado com os estafilococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Haemophilus influenza, Neisseria e Moraxella catarrhalis. Então, a gente percebe que eu tenho tanto beta-lactamase cromossomal, como eu tenho beta-lactamase plasmidial. Então, eu tenho as duas situações, certo? Depois, inibidores das beta-lactamases. O que eles fazem? Eles agem melhor nas beta-lactamases plasmidiais. Então, eles têm melhor ação nas beta-lactamases plasmidiais, né? Eles têm uma melhor atividade. Restauram a atividade dos beta-lactâmicos, é isso que eles fazem, restaurar a atividade, não ampliar a atividade, aumentar espectro, nada disso, mas sim só restaurar aquilo que o antibiótico fazia. A enzima tirou essa capacidade dele fazer. Como agora eu estou inibindo a enzima, volta-se a capacidade de desenvolver, né, a resposta farmacológica novamente. Então, ele só restaura a atividade. E melhora muito a atividade contra bactérias anaeróbicas, restaurando a ação contra estafilococcus oxacillina sensível. Então, essas são as informações básicas em relação aos inibidores de beta-lactamase. Lembrando que os principais são o ácido clavulânico, que é o mais comentado, porque ele vem com a amoxicilina, né? Ou clavulanato de potássio, é a mesma coisa. O subactam, bastante usado com a ampicilina. E o tazobactam, que vocês vão ver muito no hospital, certo? Lá no hospital se usa muito piperacilina mais tazobactam, certo? Piperacilina mais tazobactam é o protocolo de qualquer hospital. Todo hospital tem lá com uma penicilina padronizada. Aqui só questões gerais agora, de todas as penicilinas, né, de maneira geral. Indicações mistas de origem comunitária, pneumonias, peritonites, infecções necrosantes, otites. Então, eu sempre coloco assim, as penicilinas, gente, elas têm indicações para ação de diversos tecidos, né? Indicação muito ampla, porque como elas mudam muito de espectro de ação, elas têm indicação para diversos tipos de infecção, tá? Aqui só, mostrando o fármaco, né, a penicilina mais o inibidor de beta-lactamase, né, a combinação dos dois que a gente pode trazer, tá, e as concentrações, mas eu não vou cobrar concentração agora, tá? Eu não vou estar fazendo concentração mera informação. Agora, essa informação aqui é importante pra gente, as penicilinas, dentro dos antibióticos, são os que apresentam a maior probabilidade de desenvolver hipersensibilidade, né? Paciente que com a alergia, tá, a antibióticos, mais comum é sobre penicilinas, tá? Então esse é assim que eu vejo o maior problema das penicilinas, tá? É a reação alérgica. Então tem muito paciente que tem reação alérgica. Então por isso que a gente precisa sempre avaliar histórico, né? Verificar se o paciente já utilizou, né? Principalmente a benzetacil, né? Qual o senhor já usou o medicamento alguma vez? A gente não faz muito mais o teste, né? Para verificar se o paciente tem ou não. A gente faz um teste simultâneo para verificar, tá? Hoje em dia quase não faz, só vai mesmo pelo questionário do paciente, verificar se ele já teve contato ou não. Por isso que em farmácia o pessoal não gosta de aplicar. Prefere que o paciente aplique a medicação em ambiente hospitalar.
Efeitos colaterais das penicilinas são efeitos mais comuns, né, gástricos, tá? Então elas não têm efeitos graves, categoria B de risco, gestante pode utilizar, pediatria a gente usa muito. Tá? Então a maioria das penicilinas de via oral a gente tem suspensão, para ter uma apresentação oral, ampicilina, suspensão, amoxicilina, suspensão, para justamente dar aí também a ampicilina e a amoxicilina para o inibidor de beta-lactamase, também na pediatria, muito utilizado, por ser um medicamento seguro, ok? Fechem esse quadrinho no caderno de vocês ou no computador de beta-lactâmicos, né? Coloquem eles de lado e a gente fechou eles. Vamos fazer uma introdução aqui dos macrolídeos, tá? Na próxima aula a gente dê continuidade. Os macrolídeos, lá onde você colocou aminoglicosídeos, não tem? Nós já falamos dos aminoglicosídeos. Você vai lá e coloca ele do ladinho, assim, ó, namorando com ele, ó, bem bonitinho, tá? Lado a lado, porque eles fazem parte do mesmo subgrupo, que são os antibióticos que atuam sob síntese proteica, beleza? Então, onde você colocou aminoglicosídeos, você fala assim, ó, aminoglicosídeos e macrolídeos, eles têm algo em comum, eles atuam sobre a síntese proteica. Todos eles se ligam no ribossomo. A diferença é que os aminoglicosídeos têm mais afinidade pela subunidade 30S, os macrolídeos têm mais afinidade na subunidade 50S do ribossomo. Mas todos eles são antibióticos que agem sob síntese proteica. Certo? Então vamos lá. Ó. Primeira informação dos macrolídeos. Eles são uma alternativa aos pacientes que têm alergia beta-lactâmica. Tá? Então essa é a primeira informação. Paciente que tem alergia a beta-lactâmica, paciente que tem alergia a penicilinas, ele é uma boa opção. Né? Então os macrolídeos eles passam a ser uma opção aos pacientes que têm alergia às penicilinas, principalmente de forma geral aos beta-lactâmicos. Tá? Eles têm um anel lactâmico também, mas não é beta-lactâmico, tá? Então eles não têm problema dessa administração, na verdade, essa hipersensibilidade cruzada, ok? Apresentam atividade gram-positivos e gram-negativos, né? Eles têm um espectro maior, eles conseguem ter uma boa penetração dentro da célula, então eles fazem uma ótima concentração, por isso eles é uma indicação lá das bactérias que a gente viu atípicas, né? Um exemplo que eu demonstrei para vocês lá, a clamídia. Então ele é uma indicação clínica para a clamídia, em função disso, né, alcançar uma grande quantidade de fármaco no meio intracelular, tá? Então também é uma das vantagens dos macrolídeos. Mecanismo de ação, né? Qual que é o mecanismo de ação deles? Se ligar de forma reversível ao ribossomo bacteriano, né? De forma mais específica à subunidade 50S do ribossomo. Lá nos aminoglicosídeos a gente falou a mesma coisa, porém a gente mostrou que ele tem uma predisposição a se ligar mais na subunidade 30S do ribossomo, ok? Aqui no caso, subunidade 50S do ribossomo. Sua ação pode ser tanto bactericida como bacterostática, depende muito da concentração e também da fase de crescimento do micro-organismo, tá? E também de alguns outros fatores, como o tecido que a gente vai utilizar, mas normalmente em concentrações habituais ele consegue ter uma ação bactericida sim, né? Então ele consegue entrar lá dentro dos bactericidas, ok? Dentro dos fármacos do grupo nós temos um medicamento hoje que a gente utiliza mais, né, dessa classe. Nós temos 3 fármacos que são comercializados, mas nós temos um que ele fica em grande evidência, que é a azitromicina. A azitromicina é o macrolídeo mais utilizado, certo? O outro segundo que nós temos utilização é a claritromicina, né? A claritromicina, tá? Existe uma diferença bem interessante entre eles, esses 2 fármacos que dá para a gente pontuar. Infecções, normalmente, se a gente cortasse o paciente assim, ó, lá no diafragma, a gente pensa na parte mais superior, azitromicina. Quando a gente pensa na parte mais inferior, claritromicina. As indicações normalmente, pessoal, não é que é uma regra não, tá? O medicamento tem uma barreira, ele não sobe, ele não desce, não é assim não. Mas é só para dar uma maior clareza nas indicações clínicas, exemplo.
trato respiratório superior, sinusites, otites, pneumonia comunitária, azitromicina normalmente é mais indicada. Infecção urinária, né, a bactéria H. pylori, tudo, claritromicina. Tá? É só algo assim mesmo para a gente ajudar um pouco a guardar, porque normalmente as indicações mais altas normalmente é por azitromicina, as mais baixas por claritromicina. Aí tem um terceiro fármaco, que é a eritromicina. A eritromicina hoje não é muito usada mais, tá? Nem a vida dela é pior que a azitromicina, ela tem mais complicações, ela precisa de mais dosagem, ela traz um monte de desvantagem, por isso ela ficou um pouco em desuso, tá? Ela não é tão utilizada, certo? Isso aí é só realmente a imagem que a gente colocou. Pessoal, em questão de resistência, né? Como todos os medicamentos, os macrolídeos não fogem à regra. Também tem problema com questão de resistência, né? Normalmente o que acontece? Diminuição da permeabilidade, né? Que a gente pode ter alteração de permeabilidade, tá? Alteração também do sítio-alvo de ligação, tá? Que é justamente o local de encaixe, e também inativações enzimáticas, né? Que podem acontecer. Então, como os demais fármacos, os macrolídeos também não fogem à regra. Então a gente tem cepas de bactérias também resistentes à presença de macrolídeos. Tá? Eles é uma ótima opção no dermato, tá? Para tratar acne grau 2. Usava-se muito a eritromicina, hoje acaba utilizando a azitromicina como uma opção para fazer o tratamento de acne, né, em relação lá às bactérias ali presentes. Né? Pessoal, nós fechamos aqui, tá? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouquinho dessa diferença da azitromicina, principalmente da claritromicina, tá? E falarmos um pouco em relação a doses, vantagens e de alguns efeitos colaterais mais clássicos, que principalmente é o desconforto gástrico, né? O paciente em uso de azitromicina normalmente vai reclamar para vocês de dor abdominal, de náusea, até mesmo diabetes, foi bastante irritativo. Ainda mais de um grama. Acabou, galera. Muito obrigada por mais uma aula no canal do Dieguinho. Deixa o like e compartilha. Manda pros amigos. Pro ar não.